Olá, meus irmãos. Na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem me ouve e que Ele possa falar conosco, por intermédio sempre da sua santa palavra. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão para vocês no livro do profeta Ezequiel, capítulo 40. Nós vamos ler ali a partir do verso 28, que diz assim: Então um homem me levou à porta sul, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para as guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que esse texto ele pode parecer um pouco estranho daquilo que nós estamos acostumados a falar sobre a palavra de Deus, mas ele é de extrema importância. Ezequiel do capítulo 40 ao capítulo 46 e se estendendo até o capítulo 47, quando ele é levado para fora do templo e começa a mergulhar no rio que dava para o norte do templo, que representa o rio de Deus. Ele teve uma visão. Assim como Noé, por exemplo, recebeu as medidas da arca, ele foi recebendo medidas de tudo aquilo que o Senhor queria passar para ele. E nada na Bíblia, meus irmãos, é sem sentido. Tudo tem um fundamento, está ali para que nós saibamos, para que possamos justamente nos defender das astutas ciladas do inimigo. E do capítulo 40 ao 42 é justamente isso, as medidas deste templo. Assim como ele passou para Moisés e também passou ali para Moisés na questão do tabernáculo e para Noé na questão da arca, ele deu uma visão para Ezequiel, dando medidas. Só que a diferença dos outros dois é que essas terceiras medidas, se fossem construídas pela arquitetura ou pela engenharia, elas não teriam como ser construídas, não teriam como ser edificadas por mão de homens. E mais uma vez aqui o Senhor traz uma palavra que envergonha os sábios e a razão humana, justamente porque essas medidas que ele passou para Ezequiel, esse templo se refere justamente a nós. Aquilo que Estevão fala em Atos 7,59, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas sim o templo que ele habita é o templo feito por ele mesmo, que somos nós. Essa casa é a casa do Espírito Santo. E eu trouxe um versículo aqui para vocês, justamente que fala de quando ele entra. E olha só como começa, fala assim: Então um homem me levou para a porta sul, que dava para o pátio interno. Ele mediu essa porta e as medidas das outras portas, e as suas salas, guarda, parede divisória, que era um pórtico, era do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo da porta. Ou seja, a porta fala de acesso ao interno, e essas janelas também. E eu quero começar falando justamente sobre as portas, porque é importantíssimo. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande, eu tive também, eu não julgo, de se submeter ao processo, mas o processo de purificação de tudo que Deus está fazendo em nós é que nos leva ao milagre a qual Ele tem nos dado. E tudo isso que eu vou falar tem a ver com a promessa. Eu vou chegar lá para vocês entenderem. Essas portas, elas são bem relatadas em em João capítulo 10. O que ela é? Meu irmão, as portas são os olhos e os ouvidos. Quando Jesus fala em João capítulo 10 para os fariseus, ele fala ali sobre o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas ele, ao contrário, ele veio justamente para doar, vivificar e edificar este templo. E ele começa falando assim, no versículo 1: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente o ladrão
e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você atender, eu entrarei e cearei com você. E essas portas se referem justamente aos nossos olhos e os nossos ouvidos. Não obstante, ele manda nós ouvirmos com atenção. A porta mais valiosa é justamente o ouvido. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, irmãos, essa fé, ela vem mediante a palavra justamente para reconstruir toda a nossa estrutura que foi danificada ao longo das nossas vivências. Por quê? Olha, ele fala que depois que nós temos uma aceitação pela mensagem dele, por aquilo que ele quer fazer, todo o trabalho de implantar a palavra em nós e nós desenvolvermos a nossa salvação com muito temor e tremor a Deus, nos submetemos ao processo de limpeza e lavagem, não só da alma, que significa de todos os nossos sentimentos ruins, também ele se diz a porta. E a porta, ele quer dizer que ele vai ficar ali, de guarda, para não entrar. Ele fala assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. Ele traz uma promessa. E é impressionante porque ele fala que logo depois que ele vai embora, ele deixará um responsável. E quem é esse responsável, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Está em Marcos, capítulo 13, a partir do verso 34. Fala assim: a vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Foi ele, depois da ressurreição dele. Quando saiu de casa, deu ordem a cada um de seus servos sobre o que fazer. É o nosso trabalho, o nosso ministério. E disse ao porteiro que vigiasse. O porteiro é o Espírito Santo de Deus, à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar. Ele não deixou nós isentos da questão de vigiar. E a palavra vigiar, quando muito nós vemos justamente ela com uma questão, eu creio, até um pouco pejorativa, sim, desagradável, principalmente no meio pentecostal. Por exemplo, quando um rapaz olha para uma moça bonita, ele fala vigia, no sentido assim, já dos pensamentos pecaminosos e de tudo aquilo que está passando. De certa maneira tem um fundo, mas vigiar significa ficar atento justamente com aquele ladrão que quer pular a porta do curral e entrar pela porta. Perceba que tem o muro do curral como proteção. Ele fala em Zacarias 2:8, eu sou a muralha de fogo. Tem toda uma proteção, mas ele não exime nós, meus irmãos, da nossa responsabilidade de ficar atento. É por isso que o Senhor falou justamente antes daquela batalha espiritual que eles estavam passando ali no jardim do Getsemane, que quer significar aperto, ao qual os 3 discípulos se encontravam dormindo, que eles deveriam orar e vigiar. E orar e vigiar é um mandamento, meus irmãos. Nós devemos orar e vigiar. Por quê? Porque depois de toda a obra, depois de tudo que o Senhor fez, não seria justo nós entregarmos de bom beijado. Irmão, eu falo por mim mesmo. Nós temos que entender. O Senhor, ele tem um trabalho conosco na nossa limpeza. Por que ele não limpa tudo de uma vez? Alisson, essa é uma boa pergunta. Bom, é uma coisa que eu creio devido àquilo que ele respondeu para Moisés, não deixando ele ver ele de face a face, porque nós não suportaríamos a dor. E por isso que tem que ser um processo, em etapas. Nós percebemos, por exemplo, como um processo da academia, que cada vez mais que eu pego peso, mais eu fico forte. Quanto mais sofrimento eu passo, mais forte eu fico e mais imune ao sofrimento, porque arrancar todos aqueles sentimentos ruins causam muita dor, meus irmãos. Mas e as janelas, Alisson? Bom, eu ia chegar lá. As janelas é justamente o que nos provocam as dores. As janelas, elas representam as memórias. E eu creio que é aqui onde ele trabalha conosco na promessa, nas boas novas, naquilo que ele vem fazer dentro de nós. Porque sempre no começo da caminhada tem uma promessa.
para cada um, de alguma coisa que deu errado. Alguns perderam o esposo, outros perderam a esposa, outros é um filho que foi para droga, outros é um filho que está preso porque não ouviu o conselho da mãe, outros é justamente enfrentando diversas situações. É a menina de 13 que engravida, o jovem de 14 é o pai. São diversas situações que nós vemos todo dia. Nós vemos, por exemplo, o pai que estupra, engravida a menina e depois espanca ela. Irmãos, eu vejo muitas histórias e eu sei que todas elas são reais e trazem bastante dores. E essas histórias, elas ficam armazenadas em nossas memórias. Augusto Cury, eu gosto muito dele porque ele fala que Jesus Cristo foi o maior psicólogo, psiquiatra e psicanalista de toda a história. Na verdade, até sendo o pai, ele, e não Freud, porque ninguém cuidava das mazelas humanas como ele. E todo o trabalho de Augusto Cury, eu já li alguns livros dele, posso recomendar, ele fala muito do trabalho com os discípulos, justamente trazendo esse processo de transformação e de uma vida plena para nós. Ele tem um chamado lindíssimo. Ele tem uma teoria que chama Teoria da Inteligência Multifocal, que justamente fala das janelas. As janelas são aquilo que dá acesso às nossas emoções. Nós percebemos isso em Atos capítulo 20, versículo 7, onde Eutico está ouvindo Paulo pregar há muito tempo, e ele cai do lado de fora do templo, que tem uma altura de 3 andares, e morre. Paulo vai lá e ressuscita ele. Ele adormece. Percebe que o sono, ele sempre está numa guerra espiritual tremenda, onde as pessoas estão decidindo se seguir Jesus ou se continuar, com as suas emoções e trazendo alívios temporários que suprem de certa maneira, mas que causam grande prejuízo a longo tempo. Bom, ele fala na teoria da inteligência multifocal que nós temos 3 tipos de janela. Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho agora, irmão. Isso é conhecimento que ajuda-nos a entender o que eu estou falando. Ele fala que tem a janela neutra, ele apresenta a janela neutra em sua teoria, que são as memórias responsáveis por nós guardarmos números, fazemos conta de cabeça rápido, lembramos de um endereço. Essa janela neutra representa 90% da nossa memória e ela é ativada rapidamente, as que mais usamos. Vem as janelas killers, que ele chama killers, que o próprio nome já diz, e eu creio que essa é justamente a que representa o cão, e isso que eu li em João 10, que ele veio para roubar, que são as memórias que trazem bastante prejuízo e elas ficam ali no inconsciente, não totalmente, nós escondemos ela no inconsciente, e essas memórias, elas trazem angústia, dor, sofrimento. Elas se referem aos nossos traumas e feridas da alma. As feridas da alma eu já falei elas: abandono, abuso, a vergonha e humilhação que anda junto, a injustiça e a rejeição. São 5 feridas que causam bastante prejuízo para nós ao longo do tempo. E Jesus traz nós para o deserto justamente para nós tratarmos ela. E ele fala que a medida da pessoa, uma pessoa que mantém as janelas muito abertas, são pessoas extremamente racionais, e as pessoas que mantêm as janelas extremamente fechadas são pessoas introspectivas, e é o que ele chama de o cárcere do eu. Elas se aprisionam em seu próprio ego. É muito interessante ler isso. E a terceira janela é a janela light, que é onde nós guardamos, que eu creio que é onde Jesus deposita a sua boa notícia e as suas promessas. É a janela onde colocamos a esperança, a alegria, aqueles momentos de felicidade, um beijinho na pessoa amada que nós gostamos de lembrar, um abraço no filho. Todas essas janelas, vitórias e conquistas ao longo da nossa vitória ficam ali na janela light. E essas memórias, elas são ativadas por gatilhos. Mas é possível controlá-las, e ele usa justamente a questão do evangelho. E é justamente isso, irmãos, é tudo aquilo que Jesus falou: perdoar, amar, servir, que nós vamos criando memórias que valem a pena serem colecionadas, que são as memórias light. Essas que entram pela janela light. Irmãos, temos que entender que todo o evangelho e tudo que está lá, está por algum motivo. E o processo, às vezes, que nós queremos pular etapas, ou então até mesmo queremos desistir, é o mesmo processo que nos purifica e nos deixa apto a viver uma vida plena e desfrutar da promessa de Deus, que é a maior promessa, que é a salvação. E mais do que isso,
Lembrando, irmãos, que, por exemplo, toda restauração, ela começa com arrependimento, justamente disso, de dar acesso a Deus aquelas janelas killers, aquelas partes, aquele ursinho peludo que a gente não quer mostrar, mas perceba que o Senhor, Ele tem acesso, Ele sabe todas as coisas, foi Ele que nos criou, e Ele mostra ao profeta como fazer. Está aqui, meus irmãos, está pronto, sabe? O que nós devemos fazer? Submeter ao processo. E o que eu aconselho? Irmãos, vocês podem ler, tem um livro, olha só, eu vou até mostrar ele para vocês aqui, ó. Eu li esse livro, Vá Mais Longe, Augusto Cury, treine a sua memória e sua inteligência, a inteligência emocional, a inteligência multifocal, para que nós possamos aprender, e entre outros. Eu recomendo Augusto Cury por ser cristão, mas mais do que isso, nós nos submetermos ao processo em oração e vigilância. A vigilância, ela faz parte de nós, meus irmãos, porque não adianta nada o Senhor ir limpando e nós darmos acesso, continuarmos, sabe? A gente aqui pregando, né, para vocês, e a Nata tá preocupada com quem é líder do Big Brother. Não dá para ser assim, sabe? Não dá para titubear de pensamento lá, você tem que tomar uma decisão. O Alisson tem que tomar uma decisão daquilo que ele quer. Se ele acredita na palavra de Deus, então façamos como Josué. Escolham hoje, Josué 24:12 fala assim: escolha hoje a quem servais. Se servais ao Deus de Israel ou se servais a outros deuses, porque eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E é essa a decisão que eu creio que vocês devam tomar. Promessa de vida eterna, promessa de restauração, seja ela qual for, somente através de Jesus. Ele continua sendo a porta. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.